como que a comunicação pode ajudar ou atrapalhar no relacionamento com os nossos filhos? Então, eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma reflexão de como foi para mim lá atrás, né? E como é que eu vou trazer isso para a educação do meu filho. Era diferente. E hoje a gente está tentando, né, muitas vezes, usar uma educação, uma comunicação que ela já não cabe mais para os nossos filhos. A gente já tem conhecimento para ir além desse padrão que a gente fica seguindo, né? Então... Aí você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a se comunicar diferente com o outro e muda tudo. Mostrar para a criança se a gente está bem ou não, e se a gente errou ou não. Os nossos pais não davam esse passo para trás. Ela tem esse direito de saber o que está acontecendo, de saber que um dia você está com menos paciência para sentar no chão e brincar de uma massinha, que isso não tem nada a ver com ela. E eu não vou editar isso. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do Mães na Real e o papo de hoje é sobre comunicação. E como que a comunicação pode ajudar ou atrapalhar no relacionamento com os nossos filhos e também com as outras pessoas da nossa família, né? Mas em especial com os nossos filhos. E eu queria jogar a bola aí para alguém, para a gente começar a refletir sobre esse assunto, né? A comunicação é uma coisa, a linguagem, o falar, né? É uma coisa tão presente nas nossas vidas enquanto a gente está com alguém do nosso lado e às vezes até sozinha, né? Eu, por exemplo, falo sozinha pra caramba. Então, é uma coisa tão natural que muitas das vezes eu acho que passa, né, despercebida assim, por nós, de que é algo em que a gente precisa dar um pouco de atenção, porque se ela está tão presente na nossa vida e nos nossos relacionamentos como uma interface, né, entre essas relações, como é que a gente está fazendo uso dessa comunicação? A gente está conseguindo se conectar com a pessoa, né, com as pessoas que a gente está se comunicando, a gente está conseguindo exercer essa comunicação com conexão. E aí eu quero jogar a bola para vocês, para a Paty, que está com esse olhar aí lindo, que tem uma filhota aí que eu sei que adora fazer umas perguntas cabeludas. Sim, eu adoro fazer as perguntas cabeludas. Então, a primeira coisa assim, que está passando pela minha cabeça, que não quer calar, é o seguinte: a gente, quando se torna mãe, quando sai o bebê, não sai o manual, né? Para dizer como é que a gente deve se comunicar com nossos filhos. E o que acaba acontecendo? A gente não faz isso de uma forma consciente, não percebe que a criança é diferente da gente, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa aprender. A gente precisa parar e se observar e ver como é que eu comunico com os outros. Como é que é a minha comunicação? E eu acredito que uma outra coisa super útil que nós, como mães, devemos fazer, que eu falo muito no meu trabalho, é olhar para a nossa própria infância e ver como é que comunicaram comigo. Como é que foi a comunicação na minha casa? Porque o que acontece invariavelmente é que eu levo isso tudo que eu aprendi nos primeiros anos da minha vida e é essa forma que eu vou maternar os meus filhos. Então, eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma reflexão de como foi para mim lá atrás, né? E como é que eu vou trazer isso para a educação do meu filho. E quais são as ferramentas que eu preciso, porque a gente precisa de ferramentas. Quem te ensinou a ser mãe, né, Paty? Quem te ensinou a ser mãe, né? Exatamente, né? Então acho que essa para mim é uma das coisas mais fundamentais para começar a conversa, para começo de conversa. Né? Até porque, né, Paty, pegando aí o ganchinho seu, na nossa época, né, na época da nossa educação, tinha muito essa questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Era diferente. E hoje a gente está tentando, né, muitas vezes usar uma educação, uma comunicação que ela já não cabe mais para os nossos filhos. E a gente se perde nisso, porque a gente quer o tempo inteiro dar comando, a gente quer mandar, a gente quer... Como é que a gente... Hoje eu vejo a gente comunicando com os filhos, a gente dá comando o tempo inteiro, não faça isso, não faça aquilo, você vai se machucar se você fizer isso, ai que feio, você tá chorando na frente das pessoas, e a gente tá o tempo inteiro dando comandos de como é que os nossos filhos têm ou não têm que fazer. Achando que essa é a melhor maneira, porque foi a maneira que a gente aprendeu lá atrás. Mas hoje a gente está falando mais e tem que prestar mais atenção
para essa comunicação respeitando a criança, porque hoje a gente já tem condição de entender, como você disse, que o nosso filho é separado da gente. E as crianças, elas têm sim condições de nos entender se a gente mudar a nossa maneira de nos comunicar com ela. Não é isso, Di? Assim, o Di que tá bem... Perfeito. Perfeito, Jaque. E assim, é muito interessante você falar disso, Paty, do aprendizado, que eu acho que essa é a primeira permissão que a gente tem que se dar, sabe, quando a gente é mãe, porque a responsabilidade, quando a gente se torna, né, mãe, é uma responsabilidade danada, a gente sabe que é ok, ponto, parágrafo. Mas sendo essa responsabilidade tão grande, a gente não nasce sabendo, a criança não nasce com o manual, e esse aprendizado inclusive, é o aprendizado de você conhecer como é o desenvolvimento do meu filho, que é diferente da minha vizinha, do meu próprio desenvolvimento quando eu era criança. Então, esse aprendizado que as crianças também fazem por associação, a gente também faz, né? Você faz alguma coisa, a criança responde de um jeito. Você faz uma outra coisa, ela responde de uma outra forma para você. Então, isso vai te munindo de informação, mas tudo que você é capaz de buscar, como o próprio desenvolvimento cognitivo da criança fase a fase. Assim, dizer não para a criança o tempo todo, isso só piora a sua situação. É opção sua, mas não resolve. Né, Fê? Fala aí, você que... Não, tem uma historinha assim, né, que eu escutei esses dias sobre esse padrão, né? A gente recebeu uma coisa e a gente está repetindo essa coisa, e o quanto hoje a gente já tem conhecimento para ir além desse padrão que a gente fica seguindo, né? Então, a mulher foi fazer um peixe, né, lá em casa, casou com o marido, não sei o que, foi fazer um peixe, e ela sempre cortava o rabo e a cabeça do peixe. Aí ele, bem, por que você corta, né, o rabo e a cabeça do peixe? Porque minha mãe fazia assim, então eu tô fazendo assim. Aí ele encontrou com a sogra, né? Sogra, por que você corta? Aí a sogra foi fazer o peixe, cortou o rabo, cortou a cabeça. Por que você corta? Porque minha mãe sempre fez assim, então eu continuei fazendo assim, porque é o jeito que a minha mãe fez. Aí foi falar com a avó. Aí a avó chegou, a avó tava viva ainda, tal. Nossa, mas por que você faz assim, tal? Filho, porque naquela época a travessa não cabia o peixe inteiro, então tinha que cortar a cabeça, tinha que cortar o rabo. Então, assim, hoje em dia, ela tem um monte de travessa na casa dela e continua cortando o rabo e a cabeça, né? Então, assim, a gente vai continuar, né, criando os nossos filhos na base desse autoritarismo e dessa direcionamento excessivo, dessa coisa toda, ou a gente vai procurar maneiras de se comunicar melhor com essa criança e de ter esse entendimento melhor entre a gente, né? Porque hoje a gente já tem possibilidade. Antigamente não tinha muito, né, essa noção, mas hoje a gente já tem. Você tem acesso, né, a essas informações. Muito acesso a muita coisa para quebrar esses padrões e... A gente tem muito recurso hoje em dia, né? E muitas ferramentas, né? Que eu acho que ajudam a gente a fazer diferente. Acho que essa é a grande vantagem. Eu, por exemplo, quando eu fiz minha formação em programação neurolinguística, essa parte de comunicação, ela é muito forte, né? Não só, na verdade, o foco não são as crianças, mas com as pessoas, né? E aí você começa a se colocar no lugar do outro, você começa a se comunicar diferente com o outro e muda tudo. Muda tudo. Né? Isso com as pessoas, então com as crianças, então muda muito mais, né? É lógico que não é fácil em todos os momentos a gente agir dessa maneira, né? Uhum. Às vezes a gente dá um grito, às vezes a gente manda. Mas é o que você mais faz, né, Lu? Eu acho que isso é uma coisa importante. Você falou aí, não é que você fazer uma coisa errada uma vez ou duas, você vai se martirizar. Mas qual é o somatório, assim, qual é a média das suas melhores ações? São essas que vão contar, né, para lembrança. E com esse objetivo, né? A gente tem isso em mente, né? Se a gente tem isso em mente, tem esse objetivo, é lógico que um dia a gente está mais, sei lá, mais nervosa, mais estressada, não vai sair daquele jeito, a gente vai brigar. E até reconhecer um pouco, né? Hoje em dia eu dou um passo atrás e falo, olha, desculpa, né? Se eu falei, a mamãe estava nervosa, falou assim, não agi correto. E a gente reconhece isso, a gente está com o objetivo de ter uma comunicação mais eficaz, né? Com as pessoas e com os nossos filhos principalmente, né? Legal, perfeito. Não, e é tão legal quando a gente aproxima da criança de forma autêntica, já gera essa primeira conexão, né? Então, até com relação a gente estar bem,
mostrar para a criança se a gente está bem ou não, e se a gente errou ou não, se a gente falou de maneira adequada ou inadequada, ou agressiva, e voltar a dar esse passo para trás, coisa que a gente não aprendeu na nossa infância, né? Os nossos pais não davam esse passo para trás, porque esse passo para trás era considerado uma coisa de inferioridade, de... Não iria, no caso, o pai ia descer a hierarquia, né? Então, eu sempre me pergunto isso também. Qual que é a comunicação de conexão que eu quero gerar com as crianças, né? Com o meu filho? É uma comunicação à base de hierarquia? Não, essa comunicação não vai ser legal, né? E a partir do momento que eu começo a ser cada vez mais autêntica, falando para ele, eu vejo que já gera cada vez mais conexão, né? É tão lindo isso quando a gente começa a criar essa conexão com as crianças, né? Cara, você fala de autenticidade, para mim vem verdade, né? Quando a gente busca essa autenticidade na gente, a gente quer ser verdadeira com a gente mesmo, com o que a gente tem aqui dentro. E quando a gente está falando de verdade, a gente está falando do direito que a criança tem a essa verdade no nosso dia a dia, né? Eu acho que as crianças, elas ainda são vistas como alguém à parte, né? Daquela dinâmica e daquele funcionamento. E não, a criança ela está inserida. E por estar inserida e ter sim habilidade, capacidade de entendimento adequado a cada fase, mas ela tem esse direito de saber o que está acontecendo, de saber que um dia você está com menos paciência para sentar no chão e brincar de uma massinha, que isso não tem nada a ver com ela. Isso tem a ver com o problema que você está passando. E tá tudo bem. Isso é importante para ela, porque quando ela tiver com um probleminha, quando ela tiver triste, sabe? E ela não quiser fazer alguma coisa, ela quando enxerga você como humano, né, que tem potencialidade, que está feliz, ou que nem vou falar potencialidade, que é uma palavra muito complexa para criança, mas minha mãe está feliz ou minha mãe está triste? Ela quer brincar comigo ou ela não quer? Então ela se permite, ela se dá o direito também. E isso é o começo também de uma educação emocional, sabe? Que você dá esse direito para a criança da verdade e também dela ser quem ela é e dela viver em verdade com ela. Então é um assunto assim, sabe? Imenso. Eu acho que a gente pode até marcar um dia para falar sobre exemplos no dia a dia de comunicação e do que a criança pode interpretar. Então, assim, vamos falar muito ainda, né? Vamos falar demais sobre isso. Esse tema tem muito assunto, né? É muito bom. É assim, infinito. Infinito. E me deixar falar disso, então, gente, acho que vocês dão um tiro no pé. Eu acho que eu não poderia trabalhar com... Para! Ai, deixa eu mutar! Vou me mutar! E eu não vou editar isso, hein? Pro povo saber que eu sou faladeira mesmo e o trabalho com comunicação não é à toa. Abordar! Não, vai que a cobra! Gente, tô perdida no tempo. Tá na hora da gente acabar? Eu não sei. Alguém me fala, tá? Olha, foi ótimo. A gente deixa para depois. Se você tá gostando, se você tá curtindo, compartilha isso. É importante pra gente também. Divide isso com as pessoas que você gosta, que tem filhos, que não tenham, mas vamos ajudar, né? A gente ampliar a consciência aí sobre... Até pra gente criar aí uma sociedade melhor e mais justa através da educação dos nossos filhos. Assina nosso vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!